Nessa noite eu quero que você coloque, veja já na tela, aqui está o tema da mensagem. O tema é deslocados. E eu quero ler com você um texto, mas antes de ler o texto, dizer para você o seguinte: muitos instantes na vida nós nos encontramos no estado de deslocamento. E é muito comum que esta expressão seja usada em muitas áreas da nossa vida. Ela se presta a muitas áreas da vida. Mas é comum que aconteçam tempos de deslocamento, tempos de desorientação, de perder-se, de ficar confuso ou perplexo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então não é uma mensagem direcionada pessoalmente a ninguém, até porque a ministração da palavra de Deus é para todos nós. Primeiro eu falo para mim mesmo, e depois eu sou apenas um instrumento de Deus para a sua vida. Mas isso acontece com todos nós. Agora, muito atentos, porque quando estamos deslocados, provocamos estragos. Toda vez que saímos do propósito para o qual estamos chamados por Deus, nós trazemos muito estrago. E é sobre isso que eu quero falar nessa linda noite para esta linda igreja. O texto está em Êxodo, capítulo 32. Vamos ler um pouquinho da história do tempo de deslocamento de um povo. Israel acaba de sair do Egito. Então coloca o texto na tela, próxima tela, por gentileza. Êxodo capítulo 32. O que houve? Não tem a... Êxodo 32. Não, esse aí é o primeiro tópico. É o texto. Êxodo capítulo 32, versos 17 a 24. Se não achou a tela, pode colocar o texto direto. Lembra que está na nova versão transformadora. Êxodo 32, de 17 a 24. Nova versão transformadora, por favor. Obrigado. Eu vou narrar através do texto um tempo em que o povo de Israel se desloca. E é um tempo curto, porque eles acabam de sair do Egito. E por saírem do Egito, não era para estar com o coração deslocado tão rápido, mas o coração se deslocou muito rápido. E olha que interessante, o coração do povo se desloca, eles estão lidando diretamente com o próprio Deus. É Deus falando com Moisés, Moisés trazendo a voz de Deus, e mesmo assim o coração deles se deslocou. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, por quê? Moisés e Josué estavam no Monte Horebe, eles estavam no tempo de exposição da presença de Deus. Então eles não desciam, eles estavam lá. E eles ouvem um barulho, um alvoroço. Disse a Moisés, Josué, parece que há guerra no acampamento, ou seja, o barulho é de guerra. Tem alguma coisa que desencaixou, está fora do normal. Porque o som que é emitido não é um som normal. A gente, quando desloca, emite som diferente do que deveria estar emitindo. O que sai da nossa boca sai diferente. Então aqui a primeira coisa que eu começo a pensar no texto é que provocamos som de guerra quando estamos deslocados. Agora, vai lá, próximo texto. Moisés respondeu. Agora Moisés, analisando o questionamento de Josué, ele responde. Não são gritos de vitória, discernimento. Ó. Ele sabe exatamente que não era um grito de um povo vitorioso na guerra. Não são gritos de vitória. E nem lamentos de derrota. Ou seja, nem uma coisa nem outra. Linda mensagem ouvimos hoje pela manhã com o apóstolo. Ouço barulho de festa. Peraí. Não haveria motivo para fazer festa. Não era hora de festa. Porque Deus havia instituído para Israel uma série de festas. O desejo de Deus era que se fizesse festa. Mas não era hora de festa. Então o estranhar de Moisés não é som de júbilo de batalha. Também não é som de derrota. Mas tem som de festa. Por quê? Deslocados fazem muito barulho. Quando a gente se desloca, a gente promove muito barulho. E às vezes é um barulho inadequado para o momento. Ok? Vamos lá. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Olha o que Moisés vai fazer. Se um pastor faz isso hoje, ele vai preso. Mas olha o que Moisés vai fazer. Jogou as tábuas de pedra no chão. Tanta raiva que ficou. Sabe por quê, gente? Quando a gente percebe que a gente deixa toda uma instrução, o apóstolo vai falando com a igreja, instruindo com a igreja, e dando direcionamento. E aí, de repente, as coisas se desencaixam, deslocam, e as pessoas começam a fazer coisas completamente alheias àquilo que foi instruído. Rapaz, dá raiva. Às vezes eu conversando com ele, eu percebo assim, rapaz, o coração tá... Sabe, porque a gente fica com raiva mesmo. Rapaz, ensinamos, já falamos isso tudo, ele já falou. Mesmo assim... Aí Moisés pega as tábuas e quebra no chão.
despedaça no pé do monte. E olha o que ele faz mais. Olha a raiva de Moisés onde foi, gente. Tomou o bezerro, que era de ouro que foi feito, e o queimou. Moeu até virar pó. Jogou na água e obrigou os israelitas a beber. Sabe o que eu aprendo com isso? Fica tranquilo que o apóstolo não vai mandar ninguém fazer isso aqui. Mas de vez em quando, sabe o que eu aprendo aqui? Você deslocou, o estrago que você fez é tão grande, sabe? Olha o que você... Eu tenho que te obrigar a você, lá onde você está, onde você parou. Vai lá. Obriga você lá. Para você ver o tamanho do bezerro que você fez, o estrago que você está fazendo. Gente, é uma cena chocante, mas é a palavra de Deus. E às vezes a gente lê a palavra de Deus e assim, pensa que a superficialidade da vida pode ser adequada simplesmente à excelência exigida por Deus. Gente, andar com Deus é andar com excelência. Andar com Deus é andar encaixado. Vamos lá, vamos continuar. Continua para a gente poder ver um pouquinho. Por fim, depois de ter até colocado o bezerro, é isso que vocês querem? Vocês querem bezerro? Então beba do bezerro de vocês. Já que vocês querem quebrar princípios, então beba da quebra de princípio de vocês. É isso que Moisés está sinalizando para eles. Então vai lá, bebe. É o que vocês querem? Então bebe isso aí. Despreza mesmo o que Deus está fazendo? Então bebe disso aí. Então embrenha nesse negócio todo, mergulha nisso tudo aí. Por fim dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez, Arão? Deslocou. O que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Que é isso, Arão? O que provocou isso, Arão? Para que você se deslocou desse jeito? O povo desloca seu coração. Você é um responsável pela adoração aqui também. Eu deixei você, Arão. Eu subi com Josué. Vai. Não fique tão furioso comigo, meu senhor. Arão é irmão dele, mas chama ele de senhor. Porque está respeitando a posição de autoridade. Não é porque é pai ou filho que a gente não tem que reconhecer a autoridade. Não é porque é família que não tem que reconhecer a autoridade. Então eu chamo de meu senhor. Respondeu Arão: você sabe como este povo é mau. Justificativa. Calma, gente, eu não estou nem ministrando a mensagem. Eu só estou fazendo pinceladas do texto. Justificativa. Isso aqui é a gente que quando faz os nossos bezerros de ouro por aí, depois queremos justificar. A gente faz muito isso de vez em quando. Então esse povo é mau, ou seja, a culpa é de alguém. Mas depois eu falo mais sobre isso. Vai, ao texto. Eles me disseram, aqui dá vontade de rir: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Desprezo é dizer que a liderança é esse. É desqualificar uma liderança que Deus colocou. Então quando a gente desqualifica, a gente trata de esse, né? É esse Moisés aí. Esse apóstolo aí, né? Esse pastorzinho aí. Esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Tipo assim, nós não estamos entendendo ele. Por quê? Quando um coração está deslocado, não se entende de fato aquilo que vem da parte de Deus para uma liderança. Aí a gente realmente questiona. Vai lá. Então eu lhes disse. Olha como é que ele vai agir. Quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles a trouxeram para mim, aqui é piada até cômico, né? Simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. O bezerro brotou. Arão, você pegou a joia do povo, jogou no fogo e brotou o bezerro. É o que ele está falando. Quando eles a trouxeram para mim, simplesmente eu joguei no fogo e saiu este bezerro. Por quê? Queria dar uma justificativa sobrenatural para Moisés. Só que ele esqueceu que Moisés era um homem que andava com Deus. Tipo assim, brotou esse bezerro. Vamos dar um toque de milagre. Porque quando um deslocado toma uma atitude contrária a um princípio da palavra de Deus, depois fica procurando justificativa para acontecer um milagre. Continua. Termina, esse é o último texto. Tá bom, terminou aqui no 24. Eu vou parar por aqui porque depois nós vamos caminhar um pouquinho mais. Gente, então o tema da mensagem dessa noite é deslocados. Repita comigo, deslocados. Deslocados. E então eu quero compartilhar com você alguns pensamentos, algumas lições. Vamos aprender juntos? Número 1, coloca na tela. A primeira lição que eu tenho para compartilhar com você é essa aqui. Geralmente um deslocamento provoca conflitos.
Então, toda vez que eu me torno um deslocado, um desencaixado do propósito de Deus, do chamado que recebi de Deus, daquilo que eu deveria fazer, e não é só nas coisas de Deus, quando também nos deslocamos nas coisas da vida. É um pai deslocado dentro de casa, é um patrão deslocado dentro do seu trabalho, da sua empresa, é um empregado deslocado dentro do seu trabalho. Quando deslocamos, geralmente provocamos conflitos. Por quê? Porque o conflito começa internamente, o deslocamento começa aqui, depois ele se manifesta. Então começamos nos pensamentos a nos deslocar. Por que você e eu saímos de país? Porque ficamos deslocados. E esse deslocamento pode ser até positivo em alguns aspectos. Pode ser que em alguma vez Deus tenha te provocado, te deslocado e desencaixado, e aí sim um deslocamento positivo, e fez com que você tomasse uma decisão, e você deu um passo, além do que você poderia até imaginar. Se você dar um passo aqui. Por quê? Porque havia um plano, um propósito de Deus para a sua vida, cremos assim. E aí você toma uma decisão. Então você é provocado, toma uma decisão. Deslocado, toma uma decisão. Abraão é provocado, é deslocado. Deus fala com ele assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo a Abraão? Abraão, vou te deslocar um pouco. Eu preciso te deslocar. Davi estava dentro do palácio, bonitinho, tocando harpa, o rei Saul, estava tudo bem. Famoso já, porque tinha derrubado o gigante. O povo já cantava seu nome, dizendo: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Até que um dia o rei Saul é possesso por espíritos malignos e ele ataca Davi. Pronto, deslocou. Ali não é a provocação de Davi, não foi Davi quem se deslocou. Davi foi deslocado, é diferente. Então existe um deslocamento positivo, existe um desconforto positivo, existe um empurrar de Deus, pastor Moisés, positivo. Isso existe. Agora, não é sobre esse deslocamento que eu quero ministrar essa noite. Eu quero falar sobre o deslocamento negativo. Aquilo que se deslocou por nossa própria culpa. Porque nós não fomos prudentes o suficiente para manter alguma coisa no eixo. Nós não guardamos bem nosso coração. Nós não guardamos bem nossa língua. Nós não guardamos bem nosso comportamento. E aí nós nos deslocamos e causamos um estrago. Porque toda pessoa que é deslocada, ou geralmente desloca, provoca conflitos. Por que conflitos? Porque existia um ambiente que estava equilibrado. E agora um deslocado coloca as coisas fora do eixo. Você está entendendo essa mensagem? Então deixa eu ler o texto da primeira lição. O texto está em 32, Êxodo 32, o mesmo texto que nós lemos. Aqui eu vou me ater em algumas partes ao mesmo texto que nós lemos, apenas para lembrar. O texto diz no verso 17: quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Pois é, gente, é verdade que acontece isso. A expressão deslocar se presta a vários assuntos, eu disse para você. Mas um dos assuntos interessantes sobre o aspecto de deslocar é que o deslocamento que acontece em nós promove efeitos. E esses efeitos, eles trazem para a gente um poder de influência. E muitas vezes nós nos deslocamos e provocamos conflitos pelo poder daquilo que nos influenciou. Os propósitos se vão, os destinos são interrompidos, a vida desencaixou. Muitas vezes o coração se deslocou pelo poder dos pensamentos, porque recebeu o poder da influência dos pensamentos. Poderia estar pensando pensamentos mais positivos, pensamentos mais saudáveis, pensamentos mais dentro dos princípios da Bíblia, mas começa a ouvir vozes das esquizofrenias espirituais. Ouve vozes erradas, ouve pessoas erradas, emite opinião na hora errada. O coração começa a se deslocar, porque existe um poder de influência que tem a capacidade de nos deslocar do lugar que estamos. Lembra do apóstolo Paulo falando para a Galácia? Corrias bem, vocês estavam bem, gente. Quem deslocou vocês? Porque estava tudo encaixado, vocês estavam caminhando direito, vocês oravam direito, vocês falavam com Deus direito, vocês respeitavam a autoridade espiritual de vocês direito, vocês cumpriam os princípios da Bíblia direito, vocês tinham comunhão com as pessoas direito, vocês amavam as pessoas, vocês cuidavam das pessoas, mas de repente o coração se deslocou, e se deslocou para os pensamentos desviantes. Porque existe uma linha de pensamento do mesmo sentimento. É o que o apóstolo Paulo fala para a igreja, diz assim: gente, tenhamos nós o mesmo sentimento, que é em Cristo, gente. Mas quando a gente não promove esse mesmo sentimento, é um sinal do deslocamento do nosso coração, pastor Joel. Deslocamos. Só que o ruim é que a gente não quer aceitar. Só que o estrago que a gente faz quando a gente desloca é muito grande.
E é sobre isso que eu preciso discernir com você nessa noite. Eu quero dizer para você que muitas vezes nosso deslocamento se dá pelas nossas exigências vaidosas. São as nossas vaidades dizendo, por que não? Por que não eu? Por que não faço? Por que não estou? Por que as coisas não são comigo? Por que comigo é diferente? Por que gosta mais do outro que gosta de mim? Por que dá mais atenção para o outro que dá de mim? São vaidades exigidas que fazem com que a gente se desloque. Às vezes nós estamos indo muito bem e não tem nada acontecendo, mas a gente cria os fantasmas. E a gente chega ao ponto de chegar à autoridade da igreja, dizer assim, apóstolo, ou até qualquer outro pastor que o represente, e diga assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas já não estão mais falando comigo, as pessoas já não estão... Sabe aquelas coisas mimimi da vida? Porque são as nossas vaidades exigindo. E na verdade quem está deslocada não é a igreja, não é o irmão que veio que não te cumprimentou, não é aquele que passou por você e esqueceu. Não, na verdade somos nós que estamos deslocados, filho. E aí nós trazemos muitos conflitos, porque começamos a fazer barulhos de guerra. Deixa eu dizer para você, uma árvore deslocada do solo adequado prejudica o histórico da sua raiz. O som que sai é um som errado. O fruto que sai é um fruto errado, porque a raiz está prejudicada. E quando você está deslocado do solo apropriado, sabe que qual é o final, normalmente o resultado final é não ter mais frutos. Seco. Aí eu lembro de Jesus, olhou para a figueira, estava seca no tempo que já tinha que dar frutos. Olhou para ela e disse, seca, porque você não serve mais para nada. De vez em quando eu vejo Jesus fazendo isso com alguns. E aí entra um estado em nós, o estado da solidariedade. Nós, seres humanos, somos muito solidários com os outros. Isso é verdade, é bom. É bom você ser bondoso com as pessoas, pastora Raquel, pastor Batalha. É bom a gente ser bondoso com as pessoas. Mas cuidado para você não ser pego numa cena em que você está soprando vida quando Deus está matando alguém. Porque tem gente que está tão deslocada do princípio da palavra de Deus, que agora o tratamento é com Deus, é ele tratando. E a gente quer solidário, quer ajudar, e Deus meio que entra na frente e fala assim, esse aí é comigo, essa aí é comigo. Você está entendendo? Olha o que o deslocamento de uma pessoa promove. O deslocamento promove uma guerra, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes dentro da nossa casa, da nossa família, por causa das nossas inseguranças. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. Tem gente que está entrando em choque de guerra, porque saiu de uma órbita saudável e permitiu que o seu coração se corrompesse. Muitas vezes por causa das vaidades da vida. Então, gente, sabe a órbita? Entenda, você e eu nascemos para um propósito de Deus, fomos colocados numa órbita. Você conhece a Via Láctea? Pois é, aqui tem planetas que estão circulando ao nosso redor o tempo todo. E nenhum deles se choca. Por quê? Porque cada planeta sabe o seu lugar. Porque foi colocado, determinado por Deus para cumprir uma rota. Só que muitas vezes a gente quer se deslocar ou está deslocado por alguma coisa que nós mesmos provocamos, chocamos com outros planetas. Oh, tristeza isso, gente. Só que normalmente nós deslocamos o coração para depois deslocar o corpo. Então, aparentemente, quando se olha, está tudo bem, mas o coração já está deslocado. Essa noite, em nome de Jesus, pessoas aqui vão voltar para o eixo do encaixe. O encaixe do coração, o encaixe dos sonhos, o encaixe dos propósitos. Eu estou crendo essa noite que pessoas aqui serão visitadas mais uma vez pela palavra de Deus. Eu tenho muito temor em pregar essa mensagem. Eu fiquei com muito temor quando o apóstolo me convocou para pregar. Muito temor. Porque eu sei que domingo é o dia que Deus usa a vida dele, ele é como a voz aqui o tempo todo. E para representá-lo é uma grande responsabilidade da minha parte, apesar da experiência que tenho como pastor. Mas bateu em mim um coração de muito pesar, porque eu falei, Deus, o que eu vou falar para o teu povo sobre deslocar, se até eu também me desloco de vez em quando. Aí eu ouvi ele dizer claramente para mim, filho, se eu não colocar no lugar, vai chocar a órbita. Então o tempo todo eu vou colocar no lugar, inclusive você. Todo mundo tem que ser colocado no lugar de vez em quando. Esta palavra é para nos colocar no lugar de vez em quando. Lugar que você tem que ter. Lugar da pessoa que você é. De quem você representa. E não deixe nada tirar você da posição que Deus colocou você. É ali que você tem que estar. Não deixe nada atravessar o lugar que Deus... Porque geografia também importa. Geografia também importa. Lugar também importa. Igreja também importa. Se Deus colocou você aqui, é nesse lugar que Deus quer você. Cuidado para não se desencaixar. Segunda lição. Então, ambientes de guerra são provocados quando nos desencaixamos. E eu vou andar um pouquinho mais ainda nesse tema com a segunda lição, que tem tudo a ver com a primeira. A segunda lição está ligada diretamente à primeira. Na primeira diz que um coração deslocado provoca conflitos. Porque um coração deslocado provoca efeitos.
Esses conflitos eles vêm por causa dos efeitos de um coração deslocado. Olha o texto. Verso 21. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse? Ou seja, o seu deslocamento causou um efeito em alguém, para que você os levasse a cometer tamanho pecado. Ali foi uma influência dupla, bilateral. Houve uma influência do povo para com Arão e uma influência de Arão para com o povo. Ambos se influenciaram para se deslocarem. Mas a cobrança não vai em cima do povo, a cobrança vai em cima de Arão. Por quê? Quem tem a responsabilidade de um papel para desempenhar, tem que dar conta e prestar conta. É admirável quando uma pessoa não presta conta, quando ela está debaixo de uma autorização, de uma autoridade. Então Deus está falando diretamente com ele. Moisés procura diretamente Arão. Moisés não procura diretamente o povo, ele procura diretamente Arão. Porque apesar do povo ter contagiado Arão, Arão também contagiou o povo. E o seu papel não era ser contagiado pelo povo. O seu papel era proteger o meu povo. E quando o meu povo tentasse te contagiar, era você que deveria contagiar o povo com a minha palavra. Você está entendendo? Muitas vezes, nós nos tornamos canais de acesso para coisas que não deveríamos estar comentando, porque nós não estamos vigiando o nosso coração de alguma coisa que nos deslocou. E o nosso papel deveria ser blindar, proteger e não se misturar. Arão se misturou. E Arão se misturou e fez o povo pecar. E isto causou um efeito muito grande. Deixa eu dizer para você, quem está em processo de deslocamento atinge muita gente. Porque quem está em processo de deslocamento, por exemplo, se tem dentro de uma família uma mulher, uma esposa que não quer mais frequentar a igreja, ela vai contagiar toda a família que está dizendo: eu quero continuar na igreja. Mas ela não quer. E agora? Porque um coração deslocado atinge a outros. Isso é muito ruim. Um osso deslocado, gente, trabalhei durante 10 anos com material médico no Brasil. E eu me lembro, na área da ortopedia, quando qualquer osso está em fase de prejuízo, prejudicado, eu me lembro que os médicos dizem que os músculos ficam sobrecarregados. Ô apóstolo, obrigado. Muito obrigado. Então, um osso deslocado sobrecarrega os músculos. Um membro deslocado dentro da igreja sobrecarrega toda a igreja. Uma pessoa deslocada dentro da família sobrecarrega toda a família. Alguém deslocado na sociedade sobrecarrega toda a sociedade. Eu estava vendo a luta que está sendo no Brasil, em São Paulo, com a questão da Cracolândia. Quem conhece a capital de São Paulo sabe o que está acontecendo. Não é de agora, isso tem mais de 30 anos acontecendo. Mas os governos saem, governos entram, e eles não conseguem uma solução. Porque aquilo ali é um grupo que se deslocou da sociedade. E quando um grupo se desloca da sociedade, causa um prejuízo a toda a sociedade. Porque são os custos, é a manutenção, é toda a segurança em torno. Eu vim morar em Boston, nos Estados Unidos, durante 1 ano. E lá tem uma big de uma Cracolândia. E eu não sabia. E fui conhecer porque eu passei próximo e fiquei admirado em ver como aquilo também é grande. Porque é um grupo deslocado da sociedade que está causando um efeito em outros. Porque dá um desconforto. Porque não tem solução. E aí, como é que faz? Gente, uma vida fora do propósito original dá muito trabalho. Quem se desloca do propósito de Deus, quem se desloca da palavra de Deus, dá trabalho, gente. Dá trabalho. Normalmente os efeitos do desencaixe são os mesmos que originaram. Os efeitos são os mesmos que originam. Então, o que me fez deslocado agora é o efeito que eu carrego. Então eu vou levando isso para todo mundo. Então a minha insegurança, quando eu já estou deslocado, porque a origem foi insegurança, eu torno outros inseguros. E aí eu começo a ter um comportamento de insegurança. Então eu tenho ciúme demais. Eu tenho inveja demais. Eu tenho recalque demais. Porque eu estou deslocado, essa é a verdade. E aí a gente busca tratamento. Tratamento é verdade, tem que tratar, mas tem que tratar com o poder da palavra de Deus. Que tem um poder transformador e curador. Está deslocado, volta para o eixo. Está deslocado, encaixa de novo. E a palavra de Deus tem poder para encaixar você novamente. Você está entendendo? Eu espero que teu coração esteja sendo alcançado por esta palavra.
Muitas coisas deslocam vaidade, soberba, imprudência. Essas coisas deslocam o coração, apóstolo. Estava tudo bem, estava trabalhando bem, mas por causa da soberba, porque quer subir um nível acima do que foi chamado para subir. Soberba, gente, é sempre quando a gente quer chegar na alça daquilo que não fomos preparados para sermos. Aí nós fazemos força. Foi o que Satanás tentou fazer. Subirei acima do trono do Altíssimo. Ele queria ser maior do que Deus, mas ele era apenas uma criatura. E qual é a criatura que pode se opor ao Criador? Não existe, gente. Nem o Pinóquio conseguiu. Então o que eu quero dizer para você é que quando nós nos deslocamos por um motivo, tem uma causa. E esta causa torna um efeito depois. E o efeito geralmente é aquele da causa. Então se foi pela minha vaidade, eu vou propagar minha vaidade. O meu deslocamento é por causa da minha vaidade. Aí briga dentro de casa, aí a mulher fala, que isso? Para que esse excesso? Você não precisa ficar pensando assim. Não é nada disso. E as pessoas tentam botar você novamente no lugar. Quantas vezes você vai ouvir o pastor, o apóstolo, a liderança da igreja dizer para você assim, querido, não é isso não, você tem uma percepção errada. Porque é muito comum quando a gente está deslocado, a gente querer procurar um culpado. Eu vou mostrar isso para vocês. E a gente fica assim, não, porque falaram comigo desse jeito, porque a atitude foi desse jeito. Aí a gente tem que chamar. Sabe como é que nós chamamos isso, pastor Joel? Área de sombra. Tem uma área de sombra em todos nós, que nós não enxergamos. E muitas vezes nos deslocamos exatamente nessa área de sombra. E a gente começa a exigir das pessoas comportamento, quando na verdade a gente é que não está enxergando aquilo que foi deslocado dentro de nós mesmos. Gente, uma peça fora do lugar desencaixa toda a estrutura. Pensa num ministro de Deus desencaixado, gente. É um estrago. Pensa numa vocação desencaixada, é um estrago, cara. É um estrago que a gente faz. Pensa numa família, pensa no cabeça da casa. Quem é o cabeça da casa, gente? É o marido. É o que está na Bíblia. Pensa no marido deslocado dentro de casa. É um estrago, gente. É um estrago. É colocar toda a família ele a perder-se. Eu não fico mais nessa igreja por causa aí dá todas as razões, falando, aí desloca a família dele toda. É um estrago que ele faz, coloca os filhos em risco por causa das vaidades, gente. Muitas vezes, por causa da nossa vaidade. Nos deslocamos por causa da nossa imprudência. Quantas coisas são deslocadas pela nossa imprudência? Era só continuar fazendo o que estava fazendo. Gente, é tão simples. Entendeu, Gui? Era só continuar fazendo o que estava fazendo. Mas a gente inventa e desloca. Gente, uma peça fora do lugar, como disse, desencaixa toda a estrutura. Pega uma máquina e desencaixa uma peça. Pega um carro, desencaixa uma peça do motor. Vai ver o que vai acontecer. O estrago é certo daqui a pouco. O estrago é certo. Primeiro que causa desgaste. Uma peça desencaixada desgasta mais rápido. E uma pessoa que está fora do propósito, uma pessoa que está deslocada da sua realidade de chamada de Deus, de vida, de propósito, até de vida. Uma pessoa que se desencaixa porque permitiu que os seus ouvidos ouvissem coisas que tirassem a visão plena, bem clara que Deus havia apontado. Essa pessoa ela começa a se desgastar. É desgaste. Aí está cansado demais, está chateado demais, está irritado demais. Já não aceita mais nada. Claro, está deslocado. Então tudo vai incomodar. Para quem está deslocado, tudo incomoda, gente. Tudo incomoda. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você amava a igreja, você ama tudo que está acontecendo, mas o som, esse som nunca mais eu entro aqui por causa do som. Claro, está deslocado. Essa é a verdade, gente. Está deslocado. Porque não está nem olhando. Um deslocado, ele geralmente não percebe todo o processo em funcionamento. Quem deslocou saiu da máquina que deveria estar trabalhando. Aí ele não percebe o todo funcionando. E o todo sua família está abençoada, sua casa está abençoada, você tem palavra de Deus, está alimentado aqui o tempo todo. Não está faltando nada para você, na tua casa tem tudo do bom e do melhor. Deus tem feito milagres e maravilhas na sua família. Mas só que o deslocado despreza tudo isso, só pensa naquilo que ele acha que é melhor. Falo isso aqui com muito temor, debaixo de uma autoridade, porque eu estou debaixo de uma autoridade. E debaixo da autoridade do apóstolo, eu digo para você, a gente vê muita gente sofrendo aqui, na terra, em Orlando, no Brasil, nos Estados Unidos todo, na nossa igreja, porque poderiam estar mais encaixados, estão deslocados do propósito de Deus, e se deslocaram por uma série de motivos que eu já mostrei para você, e esses efeitos, eles se propagam.
Quem não aprendeu a fazer leitura dos movimentos dificilmente estará encaixado. Porque de vez em quando os movimentos mudam, gente. Essa aqui é uma igreja que hoje ela tem essa frequência aqui. Só que à medida que a gente está crescendo, daqui a pouco ela tem uma frequência o dobro, o triplo. E fala isso aqui, fica tranquilo, não é profético assim, profético, nós estamos tudo animado e emocional. Não, eu estou falando para você que é o que vai acontecer, porque tudo que se faz com seriedade, Deus faz multiplicar. Essa é uma linda igreja, debaixo de uma palavra, de uma visão saudável. Pregamos o Evangelho de Jesus, ensinamos o Evangelho, amamos as pessoas, cuidamos das pessoas, resgatamos, restauramos, resgatamos e ensinamos. Ou melhor, resgatamos, restauramos e ensinamos. Fazemos isso com muito amor, gente. Fazemos isso com muito amor. Então, essa igreja vai ter uma tendência de crescimento, óbvio. Porque ela é um organismo, lembra? Ela não é só uma organização. Ela é um organismo. E como organismo, ela tem vida de crescimento autônomo. O crescimento acontece naturalmente. E aí, por que eu estou dizendo isso para você? Porque quanto mais cresce, mais métodos se alteram. Então, a engrenagem muda. As mecânicas mudam. Isso acontece na sua família. Sua família era você e sua esposa, estava tudo muito legal, aí casaram. Casaram, tiveram um bebê. Agora a dinâmica mudou, porque os métodos começam a mudar. Então tem que aprender a fazer a leitura dos movimentos. Então quando está casado, agora tem um bebê, não dá para ser aquele cara mais casado que pode sair rapidinho. Vou jogar um futebol ali que está tudo legal. Claro, pode até jogar o futebol, mas olha, agora tem um bebezinho para cuidar. Já começou a mudar um pouquinho. A mesma coisa quando você pega lá do início, quando alguém é solteiro que ainda não casou. Uma coisa são os métodos do solteiro, outra coisa são os métodos do casado. A palavra de Deus diz assim: aquele que é solteiro, cuide de fazer, de agradar as coisas de Deus, de agradar a Deus com as suas coisas, com a obra, com o reino de Deus. Mas aquele que é casado, cuide de agradar a sua esposa. Só que também tem as esposas que querem agradar demais. Assim, às vezes. E tudo na vida, apóstolo, é equilíbrio, não é verdade? Então a gente tem que agradar, mas agradar com equilíbrio, com moderação. Às vezes a irmã quer muito agrado, aleluia. Então quem não aprendeu a fazer essa leitura dos movimentos se desencaixa logo. Estava indo bem, mas aí cresceu, mudaram os métodos. Então faça uma leitura, desenvolveu, já não é mais a mesma pessoa. Já não é mais o tamanho da família que tinha antes. Mudaram. Os pensamentos mudam, os relacionamentos mudam. Gente, quanto mais a gente se conecta a outras pessoas, mais nos alteramos na nossa característica. Porque somos influenciados por outros. Pensávamos uma coisa antes, mas agora influenciados por outros, positivamente, pensamos outra. Então nós somos afetados por um conjunto. A vida vai ser sempre assim. Mas aí a pessoa naquele sentimento nostálgico, ela quer ser, tem que ser daquele jeito. Não tem mais como. Está deslocado. Porque o mundo mudou. Porque a vida mudou. A tecnologia avançou. Mudou tudo, gente. E está mudando e vai continuar mudando. Eu fui ver a minha foto de casamento. Eu estava muito bonito naquela foto, rapaz. Não põe no telão, porque senão eu vou liberar. Gente. Aí eu estava olhando a roupa, o terno. Rapaz, aquele terno balão, né? Que era um terno balão que a gente usava. 1994 eu casei. Cabia 4 Alexandre dentro de mim, cara, do terno. Hoje você já não usa mais um tipo de roupa. Então assim... Não, mas tem... Não, mudou, gente. Mudou. Senão a gente fica deslocado. Você está entendendo? Tem gente que tão desencaixado prejudica a família e os ambientes em que ele está inserido. Aí reclama. Nunca está bom, está desencaixado. Vamos para a terceira lição, de caminhar para o final. Deslocados fazem bezerros. Eles me disseram, Êxodo 32, versos 23 e 24. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Porque quando nós nos deslocamos, porque nosso coração era o seguinte: estávamos como escravos no Egito. O Senhor nos libertou com mão forte. Ele tem nos sustentado o tempo todo no período do deserto. E agora, a gente está indo na direção de Canaã. Mas a gente, na verdade, não está muito feliz, né? Porque assim, mesmo organizado por Deus, a gente resolve desorganizar a vida.
Muitas vezes Deus faz, livra, dá livramento, vai passar pelo mar. Uma coisa linda, Deus faz tudo bonitinho. Quando chega lá na frente, o que acontece? A gente mesmo se desorganiza. E é muito ruim quando acontece isso, porque o efeito está aqui, ó. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Está dizendo assim, é um qualquer. Quem é esse cara? Esse cara apareceu por aí, tirou a gente do Egito lá, ó. Mas o que ele está representando para nós hoje? Porque na verdade é o seguinte, já estão diminuindo a importância daquele que Deus deu para liderar. Rapaz, isso é muito sério. Que nos trouxe da terra do Egito para cá. Tipo assim, olha, podiam dizer que nos trouxe da terra do Egito em direção à terra prometida. Não, nos trouxe da terra do Egito para cá. Porque quem está deslocado só enxerga o momento, não enxerga história. Quem está deslocado não enxerga processo, só enxerga a fase. Você não está entendendo nada dessa mensagem. Então ele lhes disse, quem tiver joias de ouro, é o famoso texto cômico, irônico, entre aspas. Tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente, Josiel, pastor Josiel, joguei no fogo e saiu este bezerro. Brotou. Que coisa. Tem gente que tão desencaixado desrespeita princípios que dão equilíbrio. São pais que não respeitam mais os filhos, filhos que não respeitam mais os pais, liderados que não respeitam seus líderes. São os desencaixados. Esse Moisés. Imagina se eu chego aqui agora na igreja e esse apóstolo está pensando que ele é o quê? Não, isso não pode. Como diz o botãozinho, não pode, gente. O seu deslocamento pode levar outros a decisões insensatas. Cuidado, porque os filhos imitam os pais, tá? E às vezes nós estamos tendo uma geração corrompida na nossa frente, ou em risco, porque eles vão nos imitar no nosso deslocamento. Isso é muito sério. Aqueles que estão perto de nós são influenciados por nossas decisões. A fala de Arão chega a ser cômica. Simplesmente joga no fogo e saiu esse bezerro. Que legal. Sabe como é que eu chamo isso? O surto do bezerro. Porque todo deslocado procura fazer um bezerrinho. Porque o bezerro é a representação da sua própria vontade. É do jeito que eu quero. Eu não quero esse jeito de Moisés, desse Moisés. Eu não quero esse jeito. Eu não quero o jeito desse apóstolo, dessa igreja. Eu quero o meu jeito. A isso eu chamo do surto do bezerro. É quando nós surtamos e fazemos nossos bezerrinhos. Aí a nossa casa é o altar dos nossos bezerros. As nossas carreiras são os altares dos nossos bezerros. E se nós não tomarmos cuidado, até a igreja, ainda bem que há liderança para vigiar. Porque senão, por que liderança para vigiar? Porque é o que acontece com Moisés. Quando ele vê o bezerro, ele fala assim, não. Mas olha o que eles fizeram. Eles fizeram com que o lugar da adoração se tornasse o lugar de bezerro. Então, Moisés é a vigilância, é o guardião. Esta igreja tem uma liderança. E essa liderança é o guardião maior para proteger. Se alguém traz um bezerro, eu garanto para você, pode não ser igualzinho ali, mas que vamos pegar o bezerro, vamos moer ele, vamos botar na água, vamos botar. Porque não pode contrariar aquilo que foi dado por Deus para seguir. O seu deslocamento é chamado de surto do bezerro. Os deslocados geralmente queimam suas preciosidades para fazer surgir bezerros. Então, é gente que poderia estar produzindo, mas está questionando. É gente que poderia usar seus talentos, mas está enterrando. Esses estão no surto do bezerro. Fazem seus bezerros quando deveriam estar produzindo. E o bezerro é um bezerro de ouro. Porque aparentemente tem valor, mas não serve para nada. Porque não fala, não anda, não se move, não faz nada daquilo ali. Está sempre colocado num pedestal. Pois aqueles surtados pelos seus deslocamentos, eles fazem seus bezerros pensando que eles têm algum valor, mas na verdade não vale nada. Aquilo só está trazendo estrago. O estrago do afastamento de Deus, dos princípios, da palavra. Eu não sei se você está comigo ainda, mas eu não sei se em algum tempo da sua vida, por conta de algum sentimento de vaidade ou de insegurança, você fez algum bezerrinho. E o seu bezerrinho era o seguinte: é do meu jeito, é desse jeito, tem que ser. Eu não quero esse jeito, eu quero do meu jeito. E se é do meu jeito, é assim que eu quero adorar. É do meu jeito. E aí, eles poderiam estar adorando a Deus, mas eles resolvem adorar as suas realizações.
Tem gente que deveria estar adorando a Deus, mas passa a adorar as suas realizações. Os deslocados adoram mais o que eles produzem do que aquele que deu para produzir. Os deslocados adoram mais o que eles produzem do que aquele que deu para produzir. Por isso que uma pessoa que é avarenta, ela na verdade está segurando aquilo que quem deu, quem produziu, é lá atrás, a origem, é só devolver. Mas o deslocado prefere fazer disso um bezerro por causa do surto que ele tem do bezerro. É do meu jeito. Quando a gente desobedece a Bíblia, a gente faz bezerro mesmo. Porque o bezerro é a manifestação do meu jeito, é da minha forma. Isso é desobedecer a palavra de Deus, gente. É fazer bezerros. Este bezerro representa muito mais, muito fazer o que quer. E não o que Deus quer. E não o que tem que ser feito. Entende? Então, produz-se bezerros porque está deslocado. Porque na verdade o coração não está mais ligado no propósito. Então agora eu faço meu bezerro aqui, é desse mesmo jeito aqui. É assim que eu estou. É assim que mas não pode continuar, gente. Sabe por quê? Tem que escolher um lado. Coloca a última lição na tela. A última lição está aqui, ó. Escolhendo o lado. A decisão de alinhar. Eu falei tudo que eu falei. E eu gostaria de dar mais exemplos até para você. Mas nosso tempo é um tempo precioso. Então eu quero fechar a mensagem. E na hora de fechar a mensagem, é onde eu queria chegar. De tudo que eu falei, dos deslocamentos, das inseguranças, dos bezerros que nós fazemos. Porque os deslocados fazem bezerros. Porque são os bezerros que representam a sua própria vontade, o seu próprio querer. É esse, do meu jeito que eu quero. E ninguém que se meta nisso. Porque se Moisés não vai se meter no que é meu. Aqui é meu, eu que mando nesse pedaço aqui. E aí a gente, quando começa e produz isso, a gente traz um estrago enorme para muita coisa. Para a família, para a sociedade, para a igreja, para todo mundo. Só que ainda há chance de mudar. Como? Escolhendo o lado certo, a decisão de alinhar. Agora, olha só como é que foi essa escolha. Moisés chamou, vem cá, todo mundo aqui. Vamos fazer uma escolha aqui, muito bonitinha. É o seguinte. Portanto, agora no verso 26. Eu nem li no texto áureo, na abertura, mas eu vou estender a leitura do texto. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou. Todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui junto a mim. Aqui. O lado é do Senhor, não é dos homens. O lado é do Senhor. É aqui do lado do Senhor. É do nosso lado, que é o lado do Senhor. Ok. Então, o que que Moisés está dizendo? Volta para o lugar em que você se deslocou. É aqui. Ok. E todos os levitas, ai deles se não fizessem. Porque era a tribo responsável pela manutenção ministerial do povo de Israel. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Inclusive o senhor Arão. Moisés, você está certo. Nosso coração deslocou. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Que se porventura o seu coração se deslocou por coisas que você ouviu, por falácias, fofoca. Se o coração se deslocou por notícias, influência de alguém. Se o coração se deslocou e gerou uma série de questionamentos por causa da insegurança, das vaidades. Se o coração se deslocou porque saiu lá do seu país e quando chegou aqui, veio com um propósito na sua cabeça, mas aqui encontrou um mundo de facilidade que você não estava acostumado a frear. E aí o coração deslocou. E aí se perdeu no meio do caminho. Essa é uma noite para você realinhar. Você voltar novamente para o encaixe. Porque uma peça encaixada funciona muito bem. Mas uma peça desencaixada causa desgaste e prejudica todo o sistema. Uma voz que você ouve te posiciona novamente. Essa mensagem é uma voz de Deus para você. Dizendo, eu quero colocar você no caminho de novo, eu quero colocar você no lugar de novo, eu quero colocar você no encaixe de novo, eu quero colocar você no propósito novamente, eu quero colocar você para fazer o que você tinha que estar fazendo. Você precisa escolher um lado. Você entendeu? Tem que escolher um lado, querido. Se você não escolhe um lado, você fica dentro da quebra do princípio dos dois senhores. A Bíblia, quando Jesus diz assim, não tem como agradar dois senhores, gente. Jesus está ensinando, diz, não tem como agradar dois senhores. Ou você vai agradar a Deus ou vai agradar a Mamon.
O que Jesus está dizendo não é apenas sobre Deus e dinheiro. Jesus está estabelecendo um princípio. Nada na vida que você faz divididamente funciona. Você vai enfraquecer um lado e vai enfraquecer outro. Você tem que aprender que propósito é definido para uma coisa só a fazer. Isso lembra muito o homem em relação à mulher. A mulher tem várias caixas. A mulher consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Deus fez a mulher assim, porque ela é ajudadora, é o que está na Bíblia. A mulher ajuda o homem a organizar as suas gavetas que o homem não consegue organizar. Mas o homem é focal. O homem tem uma gavetinha só. E às vezes a gente sofre como homem, porque as mulheres querem que a gente tenha um monte de gaveta, mas a gente não pensa num monte de gaveta, a gente pensa numa gaveta só. Porque o homem foi feito para ser focal. Quando Deus criou o homem, criou o caçador. Então quando a gente vê alguma coisa, pode ver o homem sai de casa para trabalhar, para ganhar o dinheiro para comer. E ele sai assim, ó, focado, com o olho assim, ó. Vai até brigar, é guerra que ele sai. Não quer saber, ele fica cego. E a mulher não, a mulher pega a criança aqui, pega o bebê, dá o bebê aqui, coisa, ao mesmo tempo ela vai, liga o fogão, ao mesmo tempo ela bota a máquina para lavar, daqui a pouco ela sobe, bota a criança aqui, vem cá, a criança bota no... Sabe? Ela consegue ter milhões de caixas abertas ao mesmo tempo. O homem não. Não adianta nem cobrar, porque os homens não conseguem. É da natureza que Deus nos fez, é assim. Mas um complementa o outro, por isso que Deus fez o homem, macho e fêmea. Deus complementou um com o outro aqui, ó, para funcionar, e a engrenagem funciona. Mas se num casamento está deslocado uma parte, o efeito é de estrago, gente. Porque um precisa do outro. Então está aqui, ó, a engrenagem funcionando, máquina, a coisa anda. Gente, ou reposiciona ou quebra. Ou reposiciona ou quebra, apóstolo. É assim que funciona. Jesus reposicionou Pedro depois do surto do bezerro. Pedro perdeu, surtou. Negou 3 vezes a Jesus. Quando Jesus encontra com ele, a primeira coisa que você vai fazer, e se eu não tivesse já conhecimento do todo, do quadro, porque eu li a Bíblia, porque está na Bíblia. Se a gente estivesse vendo a história se processando, se eu estivesse no tempo de Pedro, eu ia olhar para Pedro e dizer assim, Pedro, para você eu sinto muito, mas lascou. Porque o mestre vai ressuscitar o 3º dia. Quando ele vier, ele vai dar uma lambada em você, Pedro. Porque o que você fez, cara? Que estrago. Mas quando Jesus encontra com Pedro, o que Jesus faz? Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E tu me amas, Pedro? O que Jesus está querendo fazer com Pedro? Encaixar novamente. E o favor é tão bondoso, a graça é tão maravilhosa, que nos permite encaixar mais uma vez. Alinhar. Eu estava longe de Deus, eu fui alinhado. Eu estava desencaixado na vida. Jesus me encontrou e me encaixou novamente. Eu estava longe do Pai, de costas viradas, mas Jesus me encontrou e disse, eu vou te colocar na direção do Pai. E eu perguntei para ele, e onde é o caminho? Onde é? Ele disse, eu sou o caminho. Você só vem atrás de mim. Você só anda por mim. E eu vou te levar para você ter a comunhão novamente com o Pai que você perdeu. Porque lá do Éden você estava marcado por isso. Mas eu te trouxe novamente para ligar o teu coração. Ou bondade de Deus, ou favor de Deus que faz a gente com a graça se posicionar novamente. Pode ser até que um dia, uma semana, um mês, um ano você se desencaixou. Mas a bondade de Deus diz para você nessa noite, eu te encaixo de novo, filho. Eu encaixo você novamente. Eu reposicionei Pedro. E Pedro se tornou um homem que ganhou milhares por causa da pregação. Porque eu reposicionei ele. Se eu não tivesse encaixado Pedro, ele teria se perdido igual Judas. Mas ele não se perdeu. Porque eu encaixei ele novamente. Existe uma palavra de Deus para te alinhar e te encaixar aqui nessa noite. Quem sabe você hoje percebe que deslocou, desalinhou. Desalinhou no casamento, desalinhou no propósito da vida, na família, desalinhou na carreira profissional, desalinhou quando chegou aqui no país. Hoje eu ouvi o apóstolo falar, gente que sai do Brasil, quando chega no avião ele vira engenheiro e desce aqui engenheiro, mas ele nunca foi engenheiro. Sabe o que é isso? É porque ele tem que dar justificativa, ele tem que abrir acessos, ele tem que ter relacionamentos, ele tem que ter conexões. Então ele mente, ele desencaixa. No avião ele desencaixa, quando na verdade basta a gente ser o que a gente é. Mas mesmo que tenha se desencaixado, fique em paz, tem perdão de Deus para nós ainda. Tem favor de Deus para nós ainda. E o favor vai colocar você ajustado nas ideias, nos relacionamentos. É o favor que faz, por mais que seja duro você ver Moisés pegar o bezerro, moer e jogar na água, isso também é favor de Deus. É o favor dizendo, comigo é com responsabilidade, filho. Moe isso aí. Pega esse bezerro das suas inseguranças e moe essa noite. E deixa eu botar você no lugar de novo. Porque não é do jeito que você quer. É do jeito que eu preparei para você ser. Pode ser que você tenha feito bezerros com seus talentos. Alguns aqui disseram até,
Nunca mais eu serei esta pessoa. Nunca mais vou cantar, nunca mais vou ministrar, nunca mais vou cuidar, nunca mais vou receber ninguém em casa. Nunca mais eu vou cuidar das pessoas. Nunca mais eu serei ministro. Nunca mais eu vou fazer essas coisas aí, nunca mais. Nunca mais vou orar por ninguém. Nunca mais vou dar dinheiro para ninguém, vou ajudar ninguém. Nunca mais vou fazer nada disso. É verdade. Às vezes a gente pega os nossos talentos e faz bezerros. Porque são os nossos bezerros que a gente quer, dos nossos valores. E na verdade, há ainda uma porção do favor de Deus sobre a sua vida para consertar, corrigir. Pode ser que você tenha feito bezerros, qualquer tipo de bezerro que você fez, e você já não ouve mais ninguém. Porque o que importa é aquilo que para você importa, é o que interessa para você. Mas hoje é uma noite de realinhamento. Quem crê? É uma noite de reposicionamento na palavra de Deus. Quem crê? Tem uma palavra de Deus para fazer você voltar as coisas para o devido lugar. E essa é uma noite para isso acontecer. Eu não sei o que deslocou o teu coração. Eu não sei se foi uma tristeza, uma decepção com alguém. Eu não sei se foi uma mágoa, eu não sei se foi um pecado. Eu não sei se deslocou o teu coração foi porque você é teimoso. É teimosia mesmo. É teimosia de achar que tem que ser do seu jeito. É teimosia. Pode ser. Quem de nós já também não deslocou? Quem de nós também já não fez uns bezerros? Porque não lembrou de mim? Porque não fala do meu nome? Porque as coisas não são desse jeito? Porque afinal de contas tem que me respeitar. É verdade. Mas esse é o seu bezerro que você fez. Então na verdade assim, deixa o bezerro para trás hoje. E faz igualzinho os levitas. Quem está do lado do Senhor, humildemente, se reposicionaram. Porque escolher lado é escolher a posição certa. Sim ou não? Então eles escolheram a posição certa. Eu vou andar, vou até onde está Moisés. Moisés, eu desalinhei. Aí você vai ver lá na Bíblia. Então o Senhor perdoou todos eles, porque escolheram o lado do Senhor. Eu espero que esta palavra vá no seu coração, fique no seu coração. A igreja vai ficar de pé.